A paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Este canal não tem vínculo com os canais oficiais da Congregação Cristã no Brasil. Para assistir aos cultos online, acesse os canais oficiais da CCB. Deus abençoe sua vida. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Nos dias da minha mocidade, tempo certo, eu preparo uma das suas filhas para ser minha esposa e abençoo o nosso lar com um casal de filhos também, que é a alegria da nossa casa. Minha filha Rebeca, com 9 anos de idade, o Senhor batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Com 13 anos, chamou ela para essa graça maravilhosa. Meu menino Jefité, com 7 anos de idade, nós estávamos na nossa cidade numa busca aos dons de Deus. E quando acabou que eu virei aqui do púlpito para descer, ele estava me esperando, chorando muito. Vi que a virtude do Espírito Santo de Deus manifestava nele. Abracei ele e chorou muito com a presença de Deus. E quando nós saímos dali, nós entramos dentro do carro, fomos embora, chegamos em casa. Na hora de dormir, ele disse: pai, mãe, eu quero orar com vocês dois. Ele falou: pai, eu vou abrir a oração e o senhor ora, tá bom? Eu falei: tudo bem. Ele abriu a oração, ajoelhamos, Deus deu a graça de orar. Quando nós levantamos, ele disse assim: o senhor tem alguma coisa? Eu falei: eu não, filha. Olhou para a mãe dele e falou: a senhora tem alguma coisa? Eu falei: eu também não. Ele falou: eu tenho. Deus falou para mim que eu não vou fazer 8 anos. Ele vai me batizar com a promessa do Espírito Santo e vai me chamar nessa graça maravilhosa. Isso foi dia 29 de dezembro de 2017, 18. Eu glorifico a Deus que, bendito o Senhor, dia 15 de janeiro eu tinha um batismo na Central de Várzea Paulista. E do dia 14 para o dia 15, na madrugada, eu estava orando ao Senhor. Quando eu levantei, eu tomei um impacto, aquele menino estava acordado, ajoelhado e orando também. E eu fiquei esperando ele terminar de orar. Quando ele terminou, ele levantou. Ele falou: pai, sabia que Deus falou para mim agora, orando aqui? Eu falei: não, que nesse batismo que o Senhor vai atender hoje, o Senhor tem um propósito comigo. Não falei para ele nada, deitamos, repousamos, amanheceu o dia. Ele se trocou, vestiu seu terno, a gravata e fomos para o batismo. Ficou sentado bem no fundo. Irmãos, eu agradeço a Deus, para resumir, que naquele batismo o Senhor batizou ele com a promessa do Espírito Santo. E o Senhor me deu a graça de batizar o meu filho também. E dentro da nossa casa nós temos provado dessa misericórdia. De maneira que nós se surpreendemos no momento que o Senhor visita a nossa casa, visita eles. Outro dia nós estávamos orando entre família e de repente ele estava do meu lado, irmão, e ele estava de bermuda, camisa normal, criança. E o Senhor falou para mim: fala para o seu filho orar. E eu abaixei a minha cabeça, fui na ouvida dele e falei assim: filho, o Senhor mandou falar para você orar. E ele começou a manifestar a promessa do Espírito Santo. De repente o Senhor deu oração para ele dentro da casa dos meus pais. E foi uma glória muito grande. E quando nós levantamos, ele não parava de manifestar. E o Senhor falou para mim: pega o teu filho, a tua casa, vai embora. Que dentro da tua casa eu tenho uma surpresa nessa noite. Chamei minha esposa, chamei minha filha, peguei o menino, entramos dentro do carro. E ele manifestando a promessa continuamente, ele falou: corre, pai. Corre que chega em casa, nós vamos dobrar o joelho. E os anjos de Deus vão descer junto da nossa casa. Glória ao nome do Senhor. E quando nós ali chegamos, nos ajoelhamos, a glória de Deus se fez presente. Eu acredito que nós ficamos em base de 2 a 3 horas ajoelhados. Eu nunca vi o que eu vi naquela noite junto à minha família. E eu agradeço a Deus que por esses sinais nós temos visto muita misericórdia de Deus. E é difícil eu contar isso aqui, mas eu senti de contar e compartilhar com essa irmandade. Teve algum momento que nós estávamos em casa e nós não devemos ter vergonha daquilo que o Senhor ele faz, para o nome dele ser glorificado. Temos uma natureza humana, estamos sujeitos às fraquezas e à fragilidade dessa vida. E outro dia nós estávamos em casa e a minha filha fez alguma coisa que eu fiquei triste. E eu, como pai, eu fui pegar o chinelo para repreender ela. E quando eu peguei o chinelo, eu não sabia, porque só estava eu e ela conversando dentro de um cômodo sozinho. Quando eu peguei o chinelo, aquele menino gritou na escada: pai, não faça assim. Eu parei, ele falou: presta atenção no que o Espírito Santo vai te ensinar agora.
Ele desceu, foi diante da minha filha, ele deu um abraço dela no nome do Senhor Jesus. E por detrás das costas dele, ele subiu com a mãozinha na cabeça dela e disse assim: espírito de tribulação que quer atrapalhar a comunhão da nossa casa, vai para a profundeza do abismo agora. Ele começou a manifestar, ele fez como que ele estava pegando alguma coisa na mão dele, embrulhando. Ele veio, abriu a porta da sala e disse assim: espírito de tribulação, vai para o abismo agora. Fez como que jogou, bateu a mãozinha, voltou: minha irmã, me dá um abraço no nome do Senhor Jesus agora. Quando ele abraçou ela, o Senhor tomou os dois em língua na mesma hora. Eu fiquei perplexo olhando quando ele terminou, que dois por um momento assim se aquietou um pouco. Ele olhou para mim, o Senhor tomou ele pelo Espírito Santo e disse: não deixe o inimigo tirar a vitalidade e uma virtude do amor por você aconselhar o povo. Não é com a força do braço, é com a manifestação dessa glória que o Senhor está vendo aqui. Agradeço a Deus que naquele dia eu aprendi mais alguma coisa com essa criança e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Eu sinto de compartilhar uma obra com os irmãos, que é uma obra que nós, devido a maneira que o Senhor fala, nós temos que tomar cuidado onde contamos o lugar, que foi dentro de um presídio atendendo um batismo. Mas eu vou contar um pouco resumido de uma maneira que a Irmandade venha entender que foi uma obra assim, de uma maneira espantosa para nós. Deus preparou de nós estarmos atendendo um presídio, um batismo na P1 de Hortolândia, numa penitenciária, a Taliba Nogueira. E quando nós chegamos ali, é um salão muito grande, cabe mais de 600 detentos. E eles chamam até ali de Mini Braz. Muito grande aquele salão. E começamos aquele batismo, estava muito cheio. E o Senhor tinha chamado 10 almas já. E o Senhor disse assim: só falta uma alma para encerrar esse batismo. E começou a chegar umas pessoas de uma denominação que após o batismo eles iam fazer o culto deles também. E o Senhor disse assim: para esse batismo encerrar, o Senhor vai chamar a última alma agora. Tem alguém que está aqui, você fez um desafio com a voz de Deus. E se falou que se essa obra é guiada e movida pelo Espírito Santo, que esse é o caminho que faz o homem chegar diante de Deus e ter as moradas eternas, tem que falar quanto tempo você tem ligado a um grupo, a Irmandade já entende. Para você saber que é o Senhor que te chama, você tem 15 anos que você frequenta esse grupo. Mas hoje é o teu dia, é o dia aceitável. De repente levantou um homem e saiu correndo pro fundo. Chegou lá no fundo, alguém parou, ele falou: o que está acontecendo? Ele falou: não é, esse Deus ele é fiel e verdadeiro. Fui eu que pedi esse sinal. Mas antes de eu me batizar, eu preciso acertar alguma coisa. Me deixa embora, que se eu ficar aqui, eu vou me batizar. E o irmão liberou ele, ele saiu e foi embora. Ficou um silêncio. E de repente o Senhor disse assim: o Senhor nunca lançou uma rede para ela voltar vazia. Mas vem vindo um peixe grande lá de trás para frente agora. Porque você está aí, o Senhor está te chamando. Mas você é preso com uma legião de espírito. E você é o homem mais temido desse raio dentro da Taliba Nogueira. Todos temem e tremem diante da sua presença. Mas você falou: se realmente é o Senhor que está me chamando, se realmente é o Senhor que tem uma obra de salvação comigo, eu quero que Deus me chama pelo meu vulgo apelido. Então você não resiste à voz de Deus agora. Dedo mole, levante e vem depressa. Levantou, bendito Senhor, um homem muito grande. E ele veio chorando. Quando ele começou a vir pelo corredor chorando, eu assustei que aquelas pessoas das outras denominações levantaram e começaram a gritar: milagre, Jesus Cristo está entre nós. Eu não acredito que o dedo mole vai se batizar. Glória ao nome do Senhor. De repente ele entrou e se trocou. Quando ele subiu, que ele foi entrar nas águas para Deus dar graça de fazer o batismo dele, que ele pegou na minha mão, o Senhor batizou o dedo mole com a promessa do Espírito Santo. Chamou ele na graça, libertou ele desse mundo, colocou ele em liberdade, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Eu sinto na comunhão por aquilo que Deus colocou no meu coração, que tem alguém que está aqui, você veio buscar um sinal nessa tarde. Se esse é o caminho, o Senhor já está quebrantando alguma legião de espírito. Aqui é o teu lugar, aqui é a tua morada, e daqui você vai saltar para a vida eterna em glória no céu. É muita coisa bonita que o Senhor tem feito. Numa noite em que parecia tudo ter acabado. Numa quarta-feira, ainda na Bahia, que não deu para atender o culto, vindo uma fazenda de uma visita, e passei uma grande guerra. Cheguei em casa e disse: avisa o cooperador de jovem que ele atende o culto hoje. Eu vou me trancar dentro do quarto. Vou me trancar dentro do quarto e não saio enquanto não tiver uma resposta. Glória ao Senhor. E que Deus fala
da minha boca, porque alguém tinha rido, zombado, e passei uma grande guerra. Me tranquei dentro do quarto, a tristeza me tomou e invadiu meu coração. Isso era 7h20, ajoelhei na beira da cama, eu sozinho em casa. Tranquei o quarto para que ninguém entrasse. E pensei na minha mãe, que estava a 2.000 quilômetros de casa. Falei, se eu saudasse minha mãe, talvez essa angústia ia embora. Não. Lembrei do meu pai, também não. Lembrei dos amigos, que são tantos na terra. Também não. Mas lembrei de um ancião em um outro país, vizinho do Brasil. Lembrei de um ancião que eu vi uma vez só, lá do Paraguai. Mas da minha casa até a casa dele, 4.000 quilômetros. Não tinha o seu telefone. Mas de joelho, falei para Deus, se eu, pelo menos, saudasse esse irmão, ou ele me saudasse, eu me sentia liberto. Parece que a libertação da minha alma estava na boca daquele homem. 7h25, 4.000 quilômetros de casa até a sua cidade. Deitei na cama e passei por um sono 7h25. Quando eu dormi, tive uma visão. Eu entrava dentro de uma igreja de madeira. Era a igreja que aquele ancião atendia. 3 degraus, subia no átrio, uma igreja de madeira, comprida, e ia andando sobre o corredor. E quando olhava no relógio, na revelação era 7h30. E eu ainda triste, mas falava para ele, anjo da igreja, aprovado, e só a sua saudação, inspirada por Deus, será a minha libertação. Pois ele levantou, me abraçou e disse então a paz de Deus. E na hora, senti liberto. Mas era só uma revelação. Ele dizia na revelação, no sonho, atende o culto, irmão. Disse não, atenda. E Deus me deu a graça de atender o culto. Levantei. Me lembro bem que naquela noite contei 3 obras bonitas que Deus fez na cidade de Itanagra. Obras maravilhosas. E acabou o culto 9h. Quando eu desci no púlpito, saudando os irmãos, porque eu já me sentia liberto. Mas era só uma revelação. Uma moça veio e disse, irmão Valdir, a paz de Deus. Meu nome é Suzana. Tá vendo aquele moço que está tocando aquele instrumento? O nome dele é Pedro. Nós vamos nos casar. Sou a moça mais pobre dessa cidade. E ele o moço mais pobre. E muitos disseram aqui que o nosso casamento não é confirmação de Deus. Mas hoje eu orei. Não tenho nada para o casamento. Mas eu orei hoje e disse, Senhor, irmão Valdir, eu não a conheço. Mas ouvi alguém contar uma obra que tu fez na vida dele. Ele mora a mais de 4.000 quilômetros daqui. Mas se ele congregar hoje com nós, hoje, nesse lugar tão difícil, eu sei que tu está no meu casamento e eu vou casar. E tu vai aparecer, nem que for na última hora. Irmão Valdir, agora eu sei que Deus está no meu casamento. Levanta a guerra que levantar, a luta que levantar. Mas eu não vou desistir. Mas só era uma revelação. Veio o moço, me saudou e ela disse, eu sou Pedro, meu noivo. Irmão Valdir, você vem do nosso casamento? Disse, se Deus preparar, eu venho. Isso era no mês de agosto. Vamos nos casar em dezembro. Não esqueça, no dia 3 de dezembro, vamos nos casar. E prometi a ela, pelo sinal de Deus, que eu viria no seu casamento. E acordei e vim saindo de dentro da igreja. Quando eu vim saindo, que eu olhei no relógio, era 9h15, que eu saí para fora da igreja, a 4.000 quilômetros da minha casa. Eu acordei na minha casa e disse, é uma pena que só foi uma revelação, só um sonho. Mas já me sentia liberto daquela prova. Na revelação, a paz de Deus, aquele ancião, me libertou.
Passou o ano inteiro, passou dezembro. Em fevereiro do ano seguinte, eu vim para São Paulo. Eu congreguei numa igreja em São Paulo, na capital. Deus me deu a graça de atender o culto aquela noite. E Deus muito abençoou. E após o culto veio uma irmã e disse: irmão Valdir, a paz de Deus. Ela estava muito ansiosa. Falei: amém. Ela disse: irmão, lembra de mim? Falei: não lembro da irmã. Eu sou aquela moça que o irmão congregou com nós lá no Paraguai. Naquele dia, eu sou a Susana. Eu falei: não, irmã. A irmã está enganada, pois eu nunca estive no Paraguai. Eu nunca fui no Paraguai. Irmão, não lembro, eu sou a Susana, a moça que pediu um sinal para Deus, que se o irmão viesse congregar com nós aquele dia, o meu casamento era confirmado por Deus. O irmão congregou, atendeu o culto. Eu sei ainda, está guardado as 3 obras que o irmão contou de Itanagra. Casei. O Pedro é o meu esposo, não lembra, irmão? O irmão prometeu em vir no nosso casamento. Irmão, eu queria perguntar para o irmão uma coisa. Acabou o culto, o irmão desceu do átrio da igreja. O porteiro viu o irmão descendo. Quando o irmão saiu na frente da igreja, ninguém viu mais o irmão. Cidade pequena, procuramos o irmão pela cidade inteira. Até 5 horas da manhã, não achamos o irmão em lugar nenhum. Para onde o irmão foi? Com quem o irmão estava? Ainda que não deu para o irmão vir no nosso casamento, mas é uma curiosidade. E nós não vimos mais o irmão. Falei para a irmã: ô irmã Susana, eu nunca fui no Paraguai, mas se eu contar para a irmã não vai entender que a 4.000 quilômetros de casa, eu saí 9h15 da igreja aquele dia. E 9h15 eu já estava na minha casa, levantando da minha cama, levantando de uma revelação que foi a minha libertação. Abracei o seu esposo, pois então o Senhor me levou em revelação para que servisse de sinal para um casal, para que não fosse desmanchado aquilo que Deus haveria de unir, e para que o Senhor também pudesse libertar a minha alma. Por isso, vai finalizando essa santa gravação e guarda dentro da tua alma o Senhor, que foi Deus ontem, que foi o Deus de hoje, será o Deus eternamente. Ele não mudou e jamais mudará. Estamos contentes e felizes. A cidade de Indaiatuba, junto com as santas de Deus, que aqui está reunida, e os santos de Deus, homens e mulheres. Bendito é o Senhor, que na mesma virtude, na mesma comunhão, estiveram junto com nós. Palavras que não foram premeditadas e nem passou na mente e nem desceu no coração, mas palavras e maravilhas que veio do reino da glória de Deus Pai. Bendito o Senhor. Por isso espero que a tua guerra, seja do tamanho que for, a tua luta, a tua enfermidade, é em cima de uma cama, na cadeira de roda, é nem enxergando mais, mas ouvindo a voz deste homem provado, mas que esta gravação, bendito é o Senhor, que estas palavras possa dar ânimo à tua alma. Bendito é o Senhor, que todos aqueles que perderam Deus, que voltaram para trás, que desanimaram, que não persistiram, bendito é o Senhor, venderam, aleluia, a glória de Deus pela vaidade, pela mentira, pelo engano, pela concupiscência, pela maledicência, pelo tóxico, pela droga, salaia. Bendito é o Senhor. Ama que soja Jesus. Fica somente numa página não virada, mas numa página rasgada, jogado no lixo da condenação. Mas você se arrastando
Não aguento mais. Moça, moço, irmão, irmã, já velho, cansado, no teu ministério, atendendo a obra, sofrido, provado, na frente da mocidade, na frente da Irmandade, tendo em si uma grande responsabilidade. Te dará força, criará caminho no seu próprio caminho. Glória ao Senhor. Deus recompense aqueles que tiveram um ombro amigo, que jamais esqueceremos. O Fernando, cooperador de jovem do bairro do Cedro, a sua esposa e as suas filhas, o irmão Leandro, a sua esposa, que está lá no Paraná, tão longe, que Deus possa compensar. Glória ao Senhor. E terminando, bendito seja o Senhor. Fica, bendito seja Deus, registrado tudo aquilo que Deus fez. De tantos milagres, de tantas obras que o Senhor fez. Quanta investida de Satanás tentou nos matar, no derrame, no infarto. Bendito é o Senhor. Uma bala na cabeça. Quantas vezes o diabo tentou nos matar. Bendito é o Senhor. No remédio. Aleluia. Para um homem deprimido. E dentro de nós nascia uma raiz maligna que dizia: não compensa mais. Volta para trás. Mas a mão do céu nos abraçou e nos encheu de uma força sobrenatural. Uma força que a terra não conhece. Glória ao Senhor. Deus que abençoe a Irmandade de Indaiatuba, que nos recebeu com tanto amor. O ministério e toda a região. Deus que abençoe a Irmandade de Paraibuna, a Irmandade do bairro do Cedro. Deus que abençoe a Irmandade de São José dos Campos. E esta gravação, que vai para um homem sofrido, uma república tão pequena, lá da África, São Tomé e Príncipe. Espero, irmãos, que quando vocês ouvirem esta gravação, possa Deus vos encher de alegria. Glória ao nome do Senhor. Por isso, foi o que Deus deu. Nossa alma está cheia, nosso espírito está jubilando na presença de Deus. E sabemos que não há outro Deus além de ti, Senhor. Bendito seja Deus. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o Senhor. Eu te clamo. Escuta-me. Inclina os teus ouvidos a minha voz quando te clamar. Que suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Olha, Senhor, uma guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclinas o meu coração para o mal, nem para se ocultar as coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não como das suas delícias. Glória a Deus. Deus que abençoe todos os irmãos, quer de perto, quer de longe, a Irmandade de Italagra, aonde passamos 7 anos, e nossos olhos contemplou mais muito milagre, muita obra. Vimos o paralítico andar, vimos o prefeito se converter, vimos o macumbeiro se chegar a Deus, vimos os valentes, aleluia, que lutava a espada, ser valente na graça. Vimos homens que brigavam pelas suas terras, brigar pelo dom de Deus.
Deus que abençoe os irmãos de Tanagra, do Treme, na Vila São José do Avena. Que tão longe de São Paulo, mas que a mesma virtude que saque possa passar por aí agora. Glória ao Senhor. Terminando, cheio de virtude na alma e de alegria. Bendito é o Senhor, sabendo que compensa servir a Deus. Não troca o teu Deus por nada desta vida. Ele foi, será o teu amigo e o teu ajudador. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Irmãos, trabalhava com outro homem, irmãos, e sabe Deus o caminho da prova que nós passamos. E trabalhando nesta empresa, eu cheguei, irmãos, e quando eu cheguei, tinha ali dois rapazes, um por nome de Garcia e outro por nome de Adão. E eu tinha um outro ajudante também por nome, eu não lembro o nome dele, mas como ele era da cidade de Jacobina, do estado da Bahia, o apelido dele era Jacó. E um dia, quando eu cheguei para trabalhar, esse Adão e o Garcia disse assim, o Adão, que ele conhecia um pouco mais a palavra, irmão, se dá um tapa no rosto do crente, ele tem que dar outra para bater? Está escrito que tem que dar, Adão. E se pegar o crente para andar uma certa distância, ele também tem que andar uma distância dobrada. Eu falei, está escrito também. Ele não vão bater no seu rosto e nem fazer você andar. Se você é crente, o crente ele sofre apenas calado. Eu falei, sofre, Adão. O crente ele sofre calado, porém ele entrega na mão de Deus que ele serve. Glória ao nome de Deus. Pode entregar na mão do seu Deus. Porque a partir de agora nós somos aqui o ajudante e nós não vamos mais trabalhar. Nós vai sentar, contar piada, falar besteira o dia inteiro. Quando o encarregado estiver chegando, nós vamos pegar, sujar a mão e vamos estar mexendo com alguma coisa. Agora nós vamos fazer um teste para ver se você é crente mesmo. Glória ao nome do Senhor. Não, mas só isso é o teste para testar a crença. Pô, irmãos, e começou aqueles dois falando besteira o dia inteiro sentado, não trabalhava, o serviço não vendia, o encarregado em cima de mim, irmãos, e aquele senhor Jacó me ajudando. Um dia, irmãos, eu estava subindo e cantando, bendito o Senhor. Esse senhor Jacó era um homem grande, ele deu um grito comigo e falou assim, aqueles dois vagabundos não faz nada, eu tô aqui para te ajudar e você sempre quieto, calado, só me tem uma coisa, você começa com essa cantoria o dia inteiro e você não percebe que isso tá fazendo mal para mim, você não sabe, rapaz, que eu sou macumbeiro e tô num centro de Umbanda, e você não sabe que a macumba que eu faço quem não joga pega, ou você para com essa cantarola, ou eu faço uma macumba pra você e te jogo na sepultura e você nunca mais canta, ou então te faço um trabalho e deixo você amarrado o resto da tua vida em cima de uma cama. E quando ele falou isso, eu falei, não, senhor Jacó, não precisa o senhor fazer isso, não. Se o hino que eu tô cantando ele atrapalha o Senhor, eu paro de cantar, eu não canto mais, não quero atrapalhar o Senhor. Então é melhor você ficar quieto, senão eu jogo uma macumba no céu. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eu comecei a preparar para trabalhar, a voz de Deus falou dentro do meu coração. Quem nasceu para cantar, ainda travado numa cama ou na sepultura, morre cantando. Glória ao Senhor. Esse é o Jacó, com todo o respeito que eu tenho pela pessoa do Senhor, mas Deus colocou esse cântico na minha boca. O Senhor pode fazer a macumba que o Senhor quiser. Se a macumba me pegar, eu morro cantando. Glória ao nome do Senhor. Ah, se é Valentinho, além de crente é Valentinho, então tá bom. Quando ele estava falando isso, chegou o encarregado, e o encarregado mostrou para mim, irmãos, 7 redutores coroa e pinhão, para que eu fizesse uma manutenção. E o encarregado perguntou, em quanto dia você faz esse serviço, irmão? Eu disse para o encarregado, de 2 a 3 dias cada um. Eu digo para o senhor que entre 14 a 21 dias eu reformo esses 7 redutores. Que o irmão me deu uma gargalhada e disse assim, se você reformar esses redutores, ali em 21 dias, 30 dias, 40 dias, eu não sou mais macumbeiro. Glória ao nome do Senhor. E o encarregado olhou para mim e disse, irmão, e se a gente
boa, rapaz. Você não mexe com ninguém. Você acredita? Esse conhece ele. E ela pareceu me vendo do que ele já fez, eu já conheço esse homem. Vê se você anda reconciliado com ele, porque ele vai acabar com a sua vida. Eu já vi esse homem fazer mal para muita gente. E eu olhei, irmãos, que vim carregado virou as costas. Eu peguei a minha chave estrela 916 para arrancar o primeiro parafuso do redutor. Quando eu coloquei e virei, a minha chave estrela quebrou no meio. Vocês acreditam nisso? Peguei uma chave fixa 916. Quando eu fui virar, a chave quebrou no meio. Glória ao nome do Senhor. Peguei uma chave inglesa, coloquei no parafuso. Quando eu fui arrancar, o parafuso quebrou. Ele do meu lado batendo palma, os outros dois contando besteira e falando: mexe, crentinho, mexe, eu vou ensinar pra você o que é macumba. Glória ao nome do Senhor. E eu olhando para aquele homem, em poucas palavras, eu me virei o dia inteiro e não consegui arrancar um parafuso daquele redutor, irmãos. E me disse ao Senhor: olha de que forma que eu voltei para minha casa. Eu voltei arrasado, cheguei na minha casa, dobrei meu joelho: Senhor, se fosse por mim, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou falho, mas agora, Deus, é o teu nome que está em jogo. Glória ao nome do Senhor. Não olha pela minha fraqueza. Eu vou te buscar agora. Enquanto tu não me responder, eu não me levanto desta oração. A resposta de Deus veio 4h15 da madrugada. Glória ao nome do Senhor. E a resposta de Deus veio desta forma: levanta desta oração. Aleluia. Pode dormir para você levantar às 5h30 para trabalhar. Você sabe porque aquele espírito te amarrou o dia inteiro? Não, porque você foi trabalhar sem orar, meu servo. Mas agora se buscou a minha presença, eu quero ver que espírito te amarra. Cheguei de manhã, o encarregado falou: não falei você, irmão, você virou o dia inteiro, não virou um parafuso desse redutor. Eu não falei pra você. Reconcilia este homem. E começou aqueles dois falar besteira, contar piada, cantar música sertaneja. E comecei eu e o seu Jacó do lado a trabalhar. Deu 11 horas, quando eu estava pitando 5 para 5 da tarde. Eu estava guardando a minha ferramenta e estava fechando o 7º redutor. Aleluia. 5 para 5, encarregado olhou: você reformou esse 7 redutor hoje? Foi longe. Olhou para o seu Jacó e disse: faz macumba para outra pessoa. Nesse crente, macumba não pega. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E assim ele foi falando, irmãos, e passou os seus dias. E o seu Jacó, ele veio, irmãos, aleluia, e chamou os companheiros e disse assim: aleluia, sabe por que a minha macumba não pegou nesse crentinho? Porque ele falava crentinho, porque o homem era quase desse tamanho, irmão. Eu sumia perto daquele homem. Sabe por que ela não pegou? Porque eu invoquei um guia aqui do estado de São Paulo. Agora eu invoquei o maior guia do meu centro aqui em São Paulo. E sabe o que o guia falou? O quê? Que dentro de 30 dias ele arranca o crentinho daqui por justa causa. Glória a Deus. Irmãos, entrou uma aflição dentro do meu coração. Ele virou e me apontou e disse assim: vamos ver, crentinho, se o seu Deusinho, olha como que ele tratou o nosso Deus, irmão. Vamos ver se o seu Deusinho, ele vai livrar você da minha mão. Irmãos, bendito é o Senhor. Foi passando o dia, o encarregado começou a me perseguir, a ponto de pedir falar para mim que ele ia conta. Eu falei: Senhor, vai cumprir o que esse homem está falando. Mas eu agradeço a Deus, irmão, que um dia de tarde, ele estava com a mochila e com o garrafão dele de água no braço, e ele me abraçou. Quem via aquele irmão me abraçando, olha como que eles são unidos, mas ele abraçado, virando para mim, falando: crentinho, eu vou acabar você, eu vou matar você, eu vou arrancar a tua felicidade. E aquele homem me importunando, irmãos, eu ficava até com medo daquele homem. Falei: se esse homem me dá um murro, ele me mata. E aquele homem me abraçando. Quando nós chegamos diante do guarda, irmão, o guarda falou: vocês dois para, bendito é o Senhor, porque eu vou revistar o que vocês têm. E o seu Jacó
irmão soltou um palavrão e falou assim pro guarda: mas todo mundo passou e você não revistou ninguém, por que você quer revistar eu? E o irmão, ele falou: sabe por quê? Eu tava fazendo um jogo da loteria, da loto, não lembro o que ele falou, e quando eu tava fazendo um jogo, uma voz falou comigo dentro dessa guarita: quem passar abraçado com o irmão tem álcool roubado no garrafão. Glória ao Senhor, vocês acreditam nisso? Aleluia. Bendito é o Senhor. E aquele homem soltou outro palavrão e falou: mas que voz foi essa? Ele falou: eu não conheço essa voz, mas eu estou desconfiado que é a voz do Deus do irmão. Glória ao nome do Senhor. Abriu, irmãos, o garrafão daquele homem, 5 litros de álcool roubado. Glória a Deus. A macumba foi feita para me sair da empresa, e o feitiço virou contra o próprio feiticeiro. Glória a Deus. Quando eu fiz tudo isso, quando se acabou, eu agradeço a Deus, irmãos. Aleluia. Quando ele foi pegar a ferramenta dele, ele foi cumprimentando um por um. Eu falei: Senhor Jesus, me cubra com o teu sangue. Quando ele chegou na minha frente, eu estendi a mão. Ele falou: ô crentinho safado, você tem coragem de dar a mão pra mim? Ele deu, irmãos, uma batida no pé. Ele deu uma gargalhada e falou assim pros companheiros: guardem isso que eu estou falando agora. Aleluia. Santo é o Senhor, o Deusinho desse crente. Olha como que ele tratou o nosso Deus, irmão. O Deusinho desse crente, ele pode comigo até agora, porque os espíritos daqui de São Paulo, eles são fracos. Mas eu mandei um recado para minha parente da cidade de Jacobina, e lá na cidade de Jacobina, ela invocou o pior demônio da África. Glória ao nome, o pior demônio da Bahia. Glória ao nome do Senhor. E ele mandou dizer uma coisa. Aleluia. Ele já mandou um recado. Dentro de 30 dias, ele coloca o crente debaixo da terra. Glória a Deus. Aleluia. Ele olhou para mim e falou: você vai morrer, crente. E eu vou ter prazer no enterro seu, chegar na sua esposa, colocar a mão no ombro e dizer: meu sincero sentimento, minha senhora. E podem ter certeza, crente, que nos 3 de terra, vai ser 3 terrão que eu vou jogar no seu caixão. Bendito é o Senhor. Aquele homem falou isso, foi embora. Eu comecei a me passar mal, fui passando mal, sentindo uma coisa ruim. Fui para minha casa passando mal. E quando eu cheguei na minha casa, irmãos, bendito é o nome do Senhor, passando mal, não falei nada com minha esposa. Aonde que o crente vai, irmão? Fui na congregação buscar a palavra. E o que Deus mandou na palavra? Elias pede a morte para Deus. E Deus dizia pela palavra: o diabo falou que você vai morrer, mas como a descrição veio para desta água, a tua jornada é longa. Eu estou, olha o que a palavra falou: eu estou contando os dias do teu adversário, e a sepultura vai abrir. Glória ao nome do Senhor. Vida para você e morte para teu inimigo. Glória ao nome do Senhor. Voltei a trabalhar, ele marcou na minha vida 30 dias. Você iria, bendito é o Criador. Ele entrou debaixo de uma carreta com o seu carro. Eu não conto isso para glória, mas para andar e saber que é uma obra de Deus. Quem foi a primeira a chamar o corpo de bombeiro? Aleluia. E quem foi o primeiro a socorrer? Um bombeiro, nosso irmão na fé. Quando ele pegou o alicate e viu aquele homem morto, o Senhor começou a tomar em língua. Glória ao nome do Senhor. E tomando em língua, Deus falou no coração dele sem me conhecer: este daqui eu matei a nunca mais me chamar de Deusinho. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Fui no enterro daquele homem, e quando eu voltei do enterro, a minha surpresa, o ladrão do Garcia, com óleo diesel, com graxa pela cabeça. Glória ao nome do Senhor. Ué, o que está acontecendo? O que está acontecendo, irmão? Nós estamos arrependidos pelo que está comigo, que nós fizemos para você. Nós começamos a
aproveitado ser, e nós já percebemos o teu Deus amado como Javé, no nome do Senhor. Ela está com medo do mato e nós também. A partir de agora você não trabalha mais. Não conta, nós desmonta, se só manda. Senta na muleta que nós falava besteira. Canta hino e conta maravilha pra nós. Acredita nisso, glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmão, porque diante desse Deus ninguém para. Se alguma coisa para pra frente, Deus já manda tirar lá em um pedaço a coisa. Glória a Deus! Esta igreja vai ser testemunha disso. Se não sair da frente, Deus vai atropelar o teu adversário. Agradeço a Deus por tudo. Em Deus seja louvado. Saúde também, de estar congregado junto com esta Irmandade. Congreguei aqui muitas vezes, mas não me lembro assim, se testemunhei alguma vez. A minha comum congregação é no Jardim São Lourenço, aqui na região de Santo Amaro. Antigamente chamava-se Jardim dos Reis. Então, Deus preparou, irmãos, e aí estou servindo a Deus lá no Jardim São Lourenço também, no ministério que Deus confiou de ancião. Dou graças a Deus que o Senhor fez muita obra na minha vida, e eu digo para a Irmandade, Deus me converteu. Eu tinha, assim, muita vaidade, muitos vícios, e foi uma conversão tão gloriosa, irmãos, que o Senhor entrou na minha vida, mas fez uma varredura, limpou todas as tranqueiras que estavam no meu caminho e me chamou nesta graça maravilhosa. O Senhor me chamou, me converteu numa madrugada, numa linha de trem, ali na Zona Sul, região de Santo Amaro, perto entre a estação Jurubatuba e estação Autódromo. Irmãos, naquele tempo era quarto centenário. E Deus, na época, tinha bastante greve nas metalúrgicas, e entrou de greve. Eu trabalhava de noite, e entrou de greve aquelas metalúrgicas grandes. Eu trabalhava na Vilares, Caterpillar, aquelas empresas grandes pararam todas, e nós fomos embora para casa. E não tinha ônibus, eu ia de ônibus, mas não tinha, então eu fui a pé na beira da linha do trem, andando, mato, escuro, e eu tô ali andando, cabelos longos, fumando um cigarro atrás do outro, e de repente eu vi um vulto que veio, irmãos, atrás de mim, naquele trilho tão apertado. É um servo de Deus que é porteiro na congregação até o dia de hoje, já a idade avançada, mas o Senhor também tem conservado ele até este momento. E quando ele chegou perto de mim, irmãos, ele já cheio do Espírito Santo, glória ao nome do Senhor. Deus tomou ele com uma virtude tão grande e falou: moço, Deus parou essas empresas metalúrgicas multinacional aqui por causa da salvação da tua alma. E Deus me mandou passar aqui nessa linha de trem, muita comunhão com que ele foi tomado por Deus, porque Deus tem uma obra de salvação na tua vida e uma obra nesse caminho maravilhoso. Deus vai te chamar e vai te fazer um vaso nas mãos dele. Irmãos, e eu nunca tinha visto ele, mas quando é Deus, não tem coração que resiste. Na hora eu fui quebrantado, irmãos, pela presença de Deus que estava nele, e ele disse: sobe aqui na garupa da bicicleta que eu vou te levar até na tua casa. Agora imagina bem, para andar de pé, já era difícil na garupa de uma bicicleta. Mas, irmãos, foi o Senhor que levou nós dois, e Deus foi falando na boca dele até chegar perto da minha casa. Aí ele me deixou, e eu chorando, irmãos, ele disse: todo joelho tem que se dobrar. Ora, Deus, dobra o teu joelho e você vai ver já um céu aberto na tua vida. E ali eu fiz, irmãos, na guia de Deus que o Senhor tinha dado para ele, dobrei o joelho e chorei bastante. E ele disse: olha, tá de greve mesmo, vai numa igreja aqui pertinho, que era o Campo Grande.
e vai lá buscar a palavra, irmãos, e eu fiquei naquela comunhão o dia todo, irmãos, não conseguia nem dormir direito. Chegou de noite, tinha o culto, eu fui no culto, cheguei no culto assim para entrar para dentro, eu não era conhecedor. Quando eu cheguei no culto assim que eu vi essa organização que nós temos, essa disciplina na congregação, irmãos, eu falei, meu Deus, chegou na hora da palavra, irmãos, o melhor, já na hora da oração, eu não fechei o olho, fiquei lá atrás olhando o movimento, irmãos, e os músicos, e até perto da porta lá de entrada, irmãos, e quando eu com o olho aberto olhei, a presença de Deus veio nos músicos, uma força tão grande, e eles manifestavam em língua, e chacoalhava a cabeça falando em língua, e eu chorava já com a virtude, cabeludo, cheirando cigarro, irmãos, e ali começou, irmãos, o meu dia. Chegou na hora da palavra, o Senhor falou, vou deixar as 99 ovelhas e vou falar com uma perdida que entrou aqui. Eu, na hora, já falei, sou eu a perdida. Pode falar tudo que achar que deve falar. Glória, eu tenho uma obra na tua vida. Vou te chamar nesta graça, vou te fazer um vaso nas minhas mãos. Irmãos, tudo que Deus falou na boca do evangelista, e o Senhor falou, eu começo uma obra hoje. Você já pode pedir sinal, não é só quem é batizado que pede sinal, não. Quem não é batizado, Deus não faz exceção de pessoa. Irmãos, eu não pensei duas vezes. Quando falou isso, eu falei, o sinal que eu peço, se realmente Deus tem essa obra na minha vida, é parar de fumar. Eu com cigarro até acendi o outro e tinha feito o tratamento, não adiantava nada, irmãos, e fui embora, glória ao nome, e fui chorando pelo caminho. Irmãos, quando chegou em casa, no outro dia dormi, levantei, e aí, irmão, tomei o café. Os fumantes sabem que quando toma café, a vontade de fumar vem com muita força, e aí eu peguei o cigarro, acendi após o café, eu quase desmaiei, me deu nojo, passei mal. Tentei insistir, não tinha condição. Oh, o sinal de salvação na tua vida. Você já está liberto do cigarro. Glória é o nome do Senhor. Irmãos, e anunciou o batismo. É um pouco longo, mas eu vou tentar resumir. E anunciou o batismo, irmãos. E aquele tempo o batismo era muito demorado lá na fazenda do Choque. Irmãos, e aí eu fui para o batismo. O evangelista não vê mais ele, mas ele disse, olha, essa graça quem chama é Deus. Não precisa levantar a mão para aceitar Jesus, é o Senhor que chama. E eu fui lá, irmãos, e fiquei. Se no culto eu já senti a virtude, irmão, no batismo, então, eu fiz um griteiro danado, irmãos. Eu cantava, eu gritava, eu fazia... E a Irmandade cobre com o teu sangue. Ele está possuído de alguma coisa ao contrário. E eu não estava nem aí, irmãos. Eu queria era sair para fora aquilo que eu estava sentindo, que era glorificar o nome do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, e aí, e falou que o Senhor ia chamar. Eu falei, mas vai falar meu nome? Não falou meu nome. Chegou na hora, depois da palavra, irmãos, o servo disse, quem o Senhor chama, vem aqui se trocar. Naquele tempo, irmãos, eram os macacão de firma. Dava um trabalho para colocar o macacão na gente enorme. E o que eles improvisaram para fazer, onde a gente trocava de roupa, eles cortavam a madeira e faziam um ranchinho de sapé e ali dentro trocava. Que era na beira da lagoa, não era perto da congregação. Irmãos, e assim, glória ao nome do Senhor. E eu falei assim, olha, eu não aguento mais. Meu nome não falou nada. Quem quer sou eu. Saí correndo, irmãos. E entrei na casinha de sapé primeiro do que todo mundo, quase não acertei nem a porta. E os irmãos ali para me trocar de roupa foi muito difícil, porque eu abria os braços e o macacão não entrava. E aquele barulhão lá dentro da barraquinha, lá, e a Irmandade lá para lá de fora, cobre com o teu sangue, tem misericórdia. Irmãos, quando me soltou, eu saí correndo, pulei dentro da água, irmãos. Quando eu pulei dentro da água, o irmão Dantas já dorme no Senhor, estava fazendo, era um dos anciãos antigos da época, da região, estava fazendo o batismo. E ele tinha uma força grande, e ele me segurou firme ali, irmãos. E eu fazendo aqueles gritos lá, aquelas glórias, aquela virtude. Mas ele me segurou firme e pôs a mão na minha cabeça para fazer a oração. Quando ele pôs a mão na minha cabeça, a minha língua enrolou, e a língua dele enrolou também.
aquilo que eu escutei nos músicos, uma manifestação, e eu senti a presença de Deus, o Senhor me selou dentro das águas do santo batismo. E ali, irmãos, glória ao nome do Senhor, eu saí dali manifestando a promessa, aleluia. A Irmandade parou de chamar o sangue, e Deus tomou a Irmandade, já não olharam nem para o meu cabelo, a minha situação mais, mas o Deus que estava me visitando, visitou todos igual. Glória. Ali Deus mostrou que Ele não faz exceção de pessoa. Glória ao nome do Senhor. E saí crente ali, irmãos, e um desejo de servir a Deus. Já saí trabalhando na obra. Glória ao nome. Aí eu fui para firme, irmãos, naquela virtude, naquela comunhão, e todo mundo olhava para mim, eu diferente, já não queria com meus amigos, mais as conversas deles não serviam para mim, e eu ficava assim, eu só queria manifestar a promessa e dar glória a Deus. E aí eu trabalhava de pintor, pintando máquina, e tinha uma certa produção, meu irmão, que tinha que fazer. E aquela virtude me tomava, até que os outros pintavam a máquina, eu pintava 4, 5 máquinas, irmão, e falando em língua. E o chefe não gostou muito, não da produção, mas de ver eu falando em língua, porque de vez em quando não falava, acho que ele tá ficando meio louco, porque ele não falava isso, agora fica falando direto. Aí o chefe chegou em mim e disse: olha, Valdemar, dá para você parar de falar em língua? Nem todos entendem. Eu sei que agora você recebeu esse dom que você falou de falar em língua, mas nem todos entendem. Dá para você parar de falar em língua? Eu falei: dá sim. Vou clamar a Deus, nem que for para mim falar para dentro, assim, em vez de sair eu falo para dentro, mas eu vou parar. Glória, Maria, eu estou sentindo a presença de Deus. E aí, irmãos, quando Deus me visitava, eu falava para dentro. Mas eu clamava para Deus não me visitar. A produção caiu, irmãos. Eu voltei a fazer até menos do que eu estava preocupado em não falar em língua, e a produção foi embora. Irmão, não durou 3 dias. O chefe chegou em mim e falou: dá para você falar em língua de novo? A produção está parada. Glória a Jesus. Começou a obra de salvação na minha vida. E eu vim congregar nessa congregação. Eu tinha um desejo de testemunhar aqui, acho que eu não testemunhei. Eu vim aqui, não é que não teve liberdade de testemunhar aqui. Para testemunhar precisa estar bem pulsado. Tem gente que levanta tão fácil, mas não é muito fácil para levantar assim. Sentindo Deus não é fácil. Porque quando um levanta sentindo Deus, todos sentem também, não é verdade? E aí, irmãos, eu vim congregar aqui, não tem esses aumentos, nada, essa igrejinha aqui enchia. E aí tem um grupo de jovens virtuoso, né? E aí nós vinha todos os jovens aqui, nós ficávamos em pé no corredor, outra hora para o lado de fora, e aquele fervor. E na igreja que eu fiz comum, chamava-se Quarto Centenário, hoje é Jardim Lalo. Então, meus irmãos, o que acontece? A igrejinha era baixinha, e tinha uns reatores para acender as lâmpadas assim, e as lâmpadas não acendiam. E eu já cheguei pedindo para varrer a igreja, para trabalhar na manutenção, chegava cedo, acendia as lâmpadas, o interruptor acionava assim, eu subia no banco, que era baixinho, ficava apertando as lâmpadas, batia no reator assim, mas quando acendia, e eu estava sozinho, aí eu falava em língua à vontade, ali Deus me visitava, eu não tinha ninguém para me repreender, e aí o Senhor me visitava. Aí eu vim aqui um dia, o corredor estava cheio, e eu fiquei em pé aqui no meio outra hora até perto da porta, quando não tinha o culto, dia que não tinha o culto lá, eu vim aqui. Irmãos, chegou na hora da palavra, o Senhor falou assim: Samuel, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, ele já era o meu ungido. E você, moça, que acende as lâmpadas da igreja? Eu falei: é eu. É eu. Hoje eu te unjo, ancião aqui, menino, moço. Catalamaria, então glória a Deus, irmão. Passou o tempo, passa os céus e passa a terra, mas a palavra não há de passar. Glória ao nome de Deus, irmãos. E daí para frente, o Senhor me deu bastante disposição de trabalhar na obra. Até o dia de hoje, Deus dá a graça de fazer parte da comissão de construção ali no setor da Zona Sul, nos 3 setores. Eu estou muito contente, irmãos. Deus tem me ajudado. Passou-se os tempos, vinha as revelações e eu ficava no meu lugar esperando. Veio o meu casamento, eu era solteiro ainda. O Senhor preparou o meu casamento. Glória ao nome do Senhor. Me abençoou e me abençoa até o dia de hoje. Irmãos, eu dou graças a Deus que aí
passei por algumas provações. Eu não queria, assim, cansar a Irmandade, nem dizer alguém veio aí e tomou todo o tempo. Mas, irmão, eu quero crer que nós precisamos de reforço, nós precisamos de obra que Deus faz na nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor. E assim, amados e queridos, o Senhor me abençoou, me deu 4 filhos, quando teve os 2 menores. Então eu levei eles no parquinho, tem um parquinho da prefeitura ali no Parque Guarapiranga, e o cooperador da minha comum congregação trabalhava de guarda lá. Eles levam as crianças nas balanças, e eu chamei meu sogro e disse, vamos levar lá as crianças para brincar na balança ali, e eles ficaram tudo felizes. E quando eu cheguei lá no parquinho, estava eu e meu sogro e os 2 primeiras crianças pequenininhos, 2, 3 anos, segurando na mão de um e de outro, e aí eu esqueci o documento no carro. E eu disse pro meu sogro assim, segura na mão das crianças e eu vou no carro buscar o documento. Eu era porteiro já nessa época no Jardim Nakamura. E aí, irmãos, acontece que ele segurou na mão das crianças e eu voltei para ir sentido ao carro. Mas eu andei muito pouquinho, deparei com 2 elementos armados com um revólver em punho. E um falou pro outro, esse daí é o homem que nós estamos procurando para matar. Ele não falou é um assalto, nada. É o homem que nós estamos procurando para matar. Irmãos, naquela hora, meu sogro escutou, as crianças escutou, quem estava ali viu, aleluia. Eu falei, meu Deus, é meu último momento. Virei as costas, irmão, para voltar perto das crianças. Glória, perto do meu sogro. Quando eu virei as costas, eles foram disparando tiro nas minhas costas. Eu ali, irmãos, uma dor terrível, mas terrível nas minhas costas. E aí um falou pro outro assim, olha, o homem é duro para cair. Vamos virar para tirar ele de frente? Porque pelas costas ele não caiu. Irmãos, e aí um virou, o outro virou para me atirar de frente. Quando eles viraram de frente, um falou pro outro, cadê o homem? O outro falou, não sei, o homem sumiu. Como que uma pessoa pode sumir assim e a gente não vê nada? Quando eles falaram assim, eu escutando tudo, irmão, meu sogro escutando tudo ali, quando eles falou assim, irmãos, o Senhor falou, eu não falei na minha palavra que eu cego os teus inimigos? Eu ceguei os 2. Você vê eles, mas eles não te vê mais. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e ali eles... Foi um espavento, como que pode? Sumiu. Meu sogro, as crianças chorando. Logo veio o servo de Deus que estava trabalhando ali, tudo preocupado, irmãos. E veio perto de mim e disse para mim assim, aonde pegou os tiros? Eu falei, pegou nas minhas costas, que cobriu assim meu corpo de fumaça. E eu tô sentindo dor, tô sentindo sede. Irmãos, ele levantava de camiseta, ele levantou minha camiseta, passou a mão nas costas, falou, não tem buraco de bala, não tem sangue, não tem nada. Glória a Deus. Quem que pôs a mão ali nas minhas costas? Jesus. Depois eles acharam algumas balas ali, mas a bala não entrou no meu corpo. Passou um pouquinho os dias, eu era porteiro, o Senhor confirmou para cooperador no Jardim dos Reis, que hoje é Jardim São Lourenço. Irmãos, e aí o Senhor me ajudou e eu não saía de lá. Algumas pessoas me conheciam porque ia para lá, mas eu não congregava assim em lugar nenhum. Ficava sempre ali por perto, fazendo algumas visitas. Glória ao nome do Senhor. Irmão, mas o Senhor abençoou de uma maneira. A salinha era tão pequenininha, irmãos. E nem a minha esposa conseguia entrar para dentro, porque quando nós chegávamos, ela dava lugar às crianças. Irmãos, e aí o Senhor operou muita obra, muita maravilha. Depois Deus tomou o caminho, irmãos, e preparou um terreno grande, uma congregação para 350 sentados, um bom estacionamento no Jardim São Lourenço, e eu dou graças a Deus, irmãos. Aí foi fazer a ordenação, porque Deus já tinha me ungido aqui, moço, só estava esperando o tempo, né? E aí, cooperador, e aí, quando estava lá, irmãos, sempre os anciãos mais antigos assim, né? E o irmão Armando era um dos antigos também das nossa região, e aí ele falou assim, me deram a tua ficha para me assinar, mas eu não te conheço, para você ir para ancião. E eu falei assim, eu não sei como é que é o testemunho dele, muito embora já tinha outros irmãos assim, mas eu não sei quem é ele. E quando ele estava falando, não sei quem é ele, ele falou assim, a voz do Senhor falou para mim, ele é o meu ungido. Assina a ficha dele, que ele tem muito serviço aqui na região. Ele falou, então eu assinei a tua ficha sem saber quem era você. Cuidado aí, não me dá trabalho não.
E eu dou graças a Deus que o Senhor abençoou. Já vai indo para 23 anos que o Senhor me confiou no Ministério de Ancião. Fez muita obra. Eu vou contar só mais um. Não vou perder a oportunidade. Então eu estava atendendo um batismo em Santo Amaro. E Deus tem preparado de fazer algumas viagens também na obra, principalmente na Bahia, na Chapada Diamantina. Fiz diversos, o Senhor fez muita obra, mas eu vou contar uma aqui, nossa. Aí eu estava atendendo um batismo em Santo Amaro, e parou de vir, eu falei, vou sair das águas. E aí, irmãos, quando eu saí das águas, disse, Deus seja louvado, o irmão Joaquim Sodré, o diácono ali da Vila Rema, ele correu lá rapidinho e falou assim, dá para o irmão voltar na Pazágua? Eu falei, por quê? Ele falou, porque ali na frente tinha uma pessoa sentada, ele chegou cedo, eles puseram ele sentado ali, ele não anda. E ele está sentado ali. E depois que o irmão saiu, ele falou que diversas vezes tentou pedir para alguém para levar ele para batizar e não pediu. Agora, se o irmão puder fazer um favor de voltar, eu vou lá, pego ele, nós pega ele e leva aqui, troca, pega ele no braço, troca e põe ele e se batiza. O irmão pode fazer isso? Claro que eu posso, irmão. Eu voltei imediato, irmão. Quando eu voltei, que eu entrei nas águas, o irmão também, diácono, já ia baixar para pegar ele. Só que não precisou, o homem saiu correndo, irmãos. Com as pernas dele. Glórica, e o homem veio dando glória a Deus e não parou mais de andar. Até o dia que o Senhor levou ele, irmão. O Senhor libertou ele por completo. Mas só que aí, irmãos, foi difícil, porque o batismo começou de novo. Até uma da minha comum estava lá e o esposo dela não era de boa companhia. Mas eram testemunhados os dois. E aí, tem uma menininha delas, que dos 11 anos mais ou menos, e elas estavam congregando firme. E aí a menina virou para a mãe e disse, mãe, nem a senhora vê no irmão que entrou praticamente paralítico, que não andava. Saiu andando, glorificando a Deus, nem assim o coração da minha mãe é muito duro, nem assim a mãe vai se batizar, falou com a mãe, a filha. Aí a filha falou assim, mãe, olha para mim, a senhora está sentindo o que eu estou sentindo? Quando ela falou isso, ela abraçou a mãe e o Senhor selou as duas com a promessa. E o Senhor tomou elas assim numa linguagem tão bonita, glória ao nome do Senhor. Irmãos, e aí, resumindo, o Senhor chamou a mãe e chamou mais diversos irmãos e irmãs, glorifico a Deus. Para mim, tudo isso é milagre. Deus sabe do meu coração o quanto eu me alimento desta obra, das obras que Deus faz no nosso meio. Também nas missões que Deus me deu, também, irmão, o Senhor muito ajudou, mas eu vou parar por aqui. Precisando, algum irmão, alguma irmã também que precisa hoje, ou pagar um voto, ou alguma coisa assim, não disse, e foi tudo eu que tomei o tempo. Por tudo, Deus seja louvado.